Vamos parar de se anular? O que você acha, deusa? Pare de se anular. A mensagem de hoje é para você, deusa, que já engoliu sapo, né? Já engoliu palavras aí para não desagradar alguém. Me fala uma coisa, quantas vezes você colocou as necessidades dos outros acima das suas? Me fala aí. Quantas vezes você fez isso? Às vezes achando que estava fazendo isso por amor, por amizade, por respeito, né? Se eu pudesse te olhar nos olhos agora, eu ia falar para você, para de ser louca, para de se anular. Nós mulheres, nós fomos ensinadas a esses moldes, né? Aquelas regras de etiqueta, você não pode falar alto, você não pode retrucar o outro tá falando, você tem que ficar caladinha, essas coisas que a gente foi aprendendo ao longo de quando nós éramos crianças, né? Principalmente pessoas mais velhas, assim. Eu já tô na casa, assim, dos 30. E tem gente que tá na casa dos 40, 50, né? Sabe que realmente isso era uma coisa muito ensinada desde antigamente ali, quando a gente era pequena. A tal de ser boazinha, agradável, né? Cuidado, né? Tem que ceder para manter a harmonia. Só que, na verdade, esses padrões de comportamento nos afastam de quem nós somos e o pior, nos colocam em situações de anulação da nossa verdadeira essência, né? E, para piorar, ainda faz com que a gente crie camadas de uma deusa que não somos. Então, assim, eu tenho um questionamento muito grande sobre essa questão de feminino, porque as pessoas falam disso, né, como se fosse uma coisa só de reconexão, ritual, lua, essas coisas, mas não, né, muito mais do que isso. Esse lugar onde você fica se calando, não sendo você, tolindo as suas necessidades por conta do outro, esse lugar é um lugar de pouca permissão, de zero auto-amor. E você precisa entender que o seu lugar é no mundo, honrando os seus desejos, né? Se permitindo existir de forma inteira. O tanto de cliente de ritual, cliente de tarô e, enfim, pessoas amigas próximas que a gente conversa muito sobre isso, porque às vezes a cliente, a gente está ali no tarô, né, numa videoconferência, em atendimento, a gente troca muito. Gente, é o quanto as pessoas se anulam para caber no mundinho do outro, não tá catalogado neste gibi, né? E aí eu falo com vocês, por que que você está se anulando? O porquê que você continua aceitando? É aquela relação onde você não tem voz, onde você não é percebida, onde você não é valorizada. É aquele emprego com aquele chefe que está sempre cobrando, mas não te dá nenhum tipo de suporte. São aquelas amizades tóxicas, chatas, né, que não tem nada de bom para te falar, não te acrescenta em nada, mas você fica ali, às vezes, pelo status, para dizer que conhece fulano e cicrano, né, até família, gente, família, quem falou que a gente tem que aceitar, aturar a família da gente toda hora? Isso não existe, isso não faz o menor sentido. Aprenda a dizer não sem culpa. Lá no Destrava, que é um programa que eu abro às vezes de tempos em tempos para a gente poder falar um pouco sobre nossos padrões comportamentais. Lá a gente tem o código do despertar da culpa, né? Que é exatamente entender que você não precisa se justificar, que você pode dizer não, que o erro do outro não é seu, que você não precisa viver sobre as percepções do outro. Tá tudo bem você não ter atendido ao que o outro queria.
ocupar esse lugar de culpa é muito doloroso, porque muitas das vezes assumimos culpas que não são nem nossas. Tudo pelo medo de bater de frente, né? Tem um cliente que fala comigo assim: meu casamento tá ótimo. Aí eu abro o tarô, o casamento tá uma loucura. Aí eu falo com ela: tá tudo bem mesmo? Tá. E aí eu vou descobrindo que, na realidade, o que tá bem, que ela fala que tá bem, é justamente essa questão de não bater de frente. Porque se bater de frente, ou seja, né, o bater de frente é se colocar na mesa o que um quer e o que o outro quer, acabou, vai virar uma bagunça. Gente, como que vive assim? Uma relação superficialmente feliz. Como vive uma relação onde você não pode expressar-se sem ter um dedo na sua cara? Não tem como. Então, sair desses ciclos de medo da culpa, esses ciclos de agradar o outro, né? Esses ciclos onde a gente está sempre cedendo para a felicidade alheia e a nossa felicidade que vá para o espaço, né? Isso não faz o menor sentido. Esse medo de ocupar esse espaço de liderança, porque se eu liderar, fulano vai achar, Beltrano vai pensar. Deixa pensar, né? Tudo bem. Cada um com os seus problemas. Não se anule por conta disso. Aprenda a dar um passo em direção à sua verdade. Como sair desse ciclo de anulação? Trabalhando esses padrões de culpa, de medo, de dependências emocionais. Escutando o que você quer e se preocupando em se agradar. Colocando no seu pedestal quem realmente tem que estar aí, né? Não colocando pessoas que não precisam e não devem estar no seu núcleo afetivo, né? Se tornando líder, governe e que o outro chore para lá, tudo certo. Porque assim você vai começar a dar esses passos em direção à sua verdade, a quem você é, e vai parar de se anular. É libertador. Tem mulher que, quando ela consegue se libertar desses padrões, dessas relações abusivas, e eu não falo só de relações amorosas, eu falo de relações, ela até incha, né? A postura até muda, ela ergue o peito, ela ergue o queixo, ela ganha uma postura de uma mulher deusa, né? Ela se veste diferente, ela passa um batom, ela se mostra para a vida, porque o se anular não é apenas se anular na questão de não impor a sua percepção. Se anular, ele vai se mostrando no seu corpo, né? Você começa a se fechar, você anda cabisbaixa, você começa a vestir roupas que não te mostram muito, você começa a vestir roupas com cores que você não aparece muito. Não quero não posso ser percebida não, eu tenho que ficar aqui no meu cantinho. Por quê que você tem que viver dessa forma? Você não veio nesse mundo, deusa, para ser metade, você veio para ser inteira. Então você precisa trabalhar a sua permissão de viver a sua vida como você quer, sem se anular perante o que o outro deseja. O outro tem que aprender a lidar com as frustrações dele. E pode ser que você não vai mesmo contribuir para o crescimento do outro, está tudo certo, cada um na sua trajetória. Você não tem que estar em relações onde você não é valorizada. Isso não faz o menor sentido. Mas se você ainda fica em relações assim, sejam amorosas, profissionais, sociais, é porque você ainda precisa muito da validação do outro, né? Ainda existe muito apego no outro e muito medo de assumir quem você é. Então você precisa trabalhar esses pontos. Trabalhar isso pode ser dolorido sim, mas é libertador. E como você pode trabalhar isso? Com a própria magia, por exemplo, né? Trazendo para a sua realidade as energias que você precisa, com o próprio tarô te mostrando os caminhos, trabalhando esses padrões de comportamento que você tem, percebendo eles de verdade,
Tudo isso vai te levar para um caminho de mudança e de encontro com a sua deusa, que é o ponto mais importante, né? Então me conta aí nos comentários, você está se anulando? Para quem e por quê? Me fala mais para a gente poder conversar. E que esse áudio-vídeo te ajude muito na sua trajetória, que você comece a perceber o quanto você se anula e o quanto você está deixando de viver uma vida por inteira, tá bom? Não se anula não, resgate o seu poder, resgate a sua deusa. Até o nosso próximo vídeo.